Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perde a sua vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com seu reino. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Na teoria da comunicação, costuma-se dizer que lugar comum é qualquer realidade que goza de uma unanimidade num universo de pessoas. Há determinadas categorias que são tão óbvias, são unânimes, são aceitas por todos, que quando o assunto é exatamente esse, há uma unanimidade, ninguém discute, todos concordam, todos concedem. O problema é o significado que é dado a essas palavras-chave que são, digamos assim, um ponto comum. Os clichês que a sociedade cria e que as pessoas desavisadamente já aceitam preconceituosamente. Vamos dar um exemplo. Paz, alegria, tranquilidade. Se você diz essas palavras, seja numa boca de fumo para traficantes, seja para terroristas, seja para cristãos, judeus, muçulmanos e ateus, essas palavras, num primeiro momento, são indiscutíveis. Todos querem a paz, todos desejam a alegria. O problema é o sentido que se dá a essas palavras. Porque, contextualizando, não na frase, não tanto no texto, mas na mentalidade, na intenção de quem fala, de quem escreve, de quem defende, essas palavras podem atingir um público-alvo, mas com uma intenção bem perversa. E as palavras que são, digamos assim, socialmente aceitas como realidades más a serem evitadas, idem. Por exemplo, perder. Por exemplo, renunciar. Por exemplo, abdicar. São palavras que o nosso instinto, o nosso desejo de felicidade, de conquista, de realização, prefere evitar. O nosso coração não está acostumado com essas palavras. E é precisamente nisso que o Evangelho é uma realidade escandalosa. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aqui estão 3 coisas problemáticas para um coração que busca, que considera um valor, a autorrealização, a autoafirmação. Quem gosta de renunciar, de abrir mão de algo? Quem gosta de tomar a cruz? Quem gosta de seguir alguém? Pois é muito melhor que as pessoas outras sigam a si do que o contrário.
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Jesus, no Evangelho de hoje, diz: quem quiser salvar a sua vida, que coisa bonita, vai perdê-la, que coisa chata. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, mas que preço alto! Tudo é uma questão de compreender qual é o objeto direto. Perder o quê? Ganhar o quê? Renunciar a quê? Conquistar o quê? Frustrar-se com o quê? Nós vivemos uma crise dos objetos diretos e objetos indiretos. É bom tomar muito cuidado com os verbos, porque se existe algo que o diabo gosta, é que nós defendamos a paz. Jesus, que não é bobo, disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Tem uma paz do diabo, tem uma paz do cemitério, tem uma paz de Cristo. Tem uma conquista, tem uma salvação do mundo. Tudo isto será teu, que beleza, vírgula, só tem um detalhe: se prostrado me adorares. Sim, o grande defensor da paz, da alegria, da felicidade, da autorrealização, do ganho, da vitória, da conquista é o diabo. Jesus também propõe a mesma coisa, mas por um caminho diferente. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Partamos então para a explicação das principais afirmações de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A frase tem 3 momentos, tem 3 orações. O pensamento é cadenciado. Primeiro, para seguir Jesus, é preciso que você renuncie. Não ao dinheiro, necessariamente. Ao jovem rico que perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Obedeça aos mandamentos. Ele respondeu, retrucando de forma muito honesta: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Na versão do evangelista Lucas, é dito que Jesus olhou para ele com amor e disse: uma coisa te falta. Vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres, depois vem e siga-me. O jovem foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens. Mas é preciso acrescentar que o problema do jovem não era o que ele possuía, mas a relação que ele tinha com o que ele possuía. Era uma relação de subordinação dele à matéria que ele administrava. Quando, na verdade, a riqueza é para que esteja ao nosso serviço e não o contrário. Portanto, todos os nossos relacionamentos com quem quer que seja, tirando Deus, ou é um relacionamento de domínio de nós mesmos, a ponto de nenhuma criatura nos subordinar, e uma relação de subordinação a Deus, o que significa que, seja no matrimônio, no trabalho, seja nas nossas amizades, seja na administração dos bens que já possuímos e daqueles que pretendemos alcançar, nossa realização profissional, enfim, a nossa inteligência, a nossa vontade não podem ser autônomas, hão de ser subordinadas a Deus. Quando isso não acontece, é preciso uma renúncia de nós mesmos. Ora, renunciar a nós significa, para os desavisados, abrir mão da sua, aspas, autonomia, abrir mão do seu poder de decisão, abrir mão da sua prerrogativa de identidade, da necessidade de você se impor enquanto pessoa, de sorte que você decida e ninguém mais, de sorte que ninguém teleguie ou monitore você. Mas a coisa não é bem assim. E é nisso que reside a maldade, a perversidade de quem deturpa as palavras do Evangelho. Renuncie-se a si mesmo.
E isso se faz não abdicando da vontade, mas colocando-a no seu devido lugar. A Santíssima Virgem, diante do arcanjo Gabriel, mostra exatamente o que significa renuncie-se a si mesmo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pronto, a renúncia não é massacrar, pulverizar, dizimar, ignorar, tolher a sua vontade, mas subordiná-la a uma outra. Jesus colocou isso no Pai Nosso, num pedido muito simples: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pronto, eis o que significa renuncie-se a si mesmo. Ou seja, tua vontade Deus a criou e não vai violá-la, não vai forçá-la a fazer o bem, nem vai impedi-la de fazer o mal. Tu serás sempre dono do teu nariz. Tu terás sempre o poder de decisão. Mas tu serás verdadeiramente livre quando tua vontade não se impuser como o critério último da tua vida. Existe uma vontade a qual tu deves, para seres livre, para te libertares, subordinar. Faça-se em mim segundo a tua palavra. São Gregório Magno explica o que significa renunciar-se a si mesmo. Papa e doutor da Igreja, na sua homilia 32 sobre os Evangelhos, parágrafo 2, ele diz o seguinte, aspas, se não se nega a si mesmo, um homem não pode se aproximar daquele que está acima de si. Mas se abandonarmos a nós mesmos, aonde iremos fora de nós? Ou quem é que se vai se nos abandonamos? De fato, decaídos pelo pecado, somos algo diverso do que éramos por natureza quando criados. Nós nos abandonamos e negamos a nós mesmos quando evitamos o que fomos pelo homem velho e seguimos o chamado a sermos novos. Fecha aspas. Belíssimo, não é? O mesmo Papa, na homilia 10 sobre o profeta Ezequiel, diz de forma mais sintética, mas não menos condensada, aspas, nega-se a si mesmo. Aquele que muda para melhor, começa a ser o que não era e deixa de ser o que era. Fecha aspas. Impecável, não é? Tinha que ser um papa, tinha que ser um santo. Mas num terceiro momento, numa outra obra sobre o livro de Jó, capítulo 23, o mesmo pontífice diz da seguinte forma, interpretando esse dito de Jesus: nega-se a si mesmo também aquele que, calcando sob os pés a imagem da soberba, apresenta-se ao olhar de Deus como hostil a si mesmo. Fecha aspas. E para completar, do mesmo Papa, 4 ideias diferentes. Vamos à quarta, todas elas diferentes, nenhuma delas divergente. Aspas. Na homilia 32 sobre os Evangelhos, parágrafo 3. Podemos tomar a cruz, isso porque Jesus, logo depois de dizer quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, diz, podemos tomar a cruz de duas formas, ou afligindo o corpo com a abstinência, ou afligindo a alma com a compaixão pelo próximo. Aí já entramos na segunda ideia de Nosso Senhor. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. Repare a cadência de Nosso Senhor, porque Ele coloca primeiro o renegar-se a si, para só depois tomar a cruz. Se a renegação a nós mesmos não acontece primeiro, a cruz se torna um fardo, o cristianismo se torna um peso, o seguimento de Jesus se torna a observância de normas e caímos no legalismo,
o cristianismo passa a ser algo enfadonho, algo detestável, algo não motivador. Olhamos com o olhar da razão para o Calvário e nos assustamos. Eu não quero seguir esse que morreu na cruz, porque a cruz desperta em mim uma coisa horrorosa. É óbvio, você ainda não renegou-se a si. Agora pulemos para o próximo versículo do Evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. Portanto, perder e ganhar. A crise do objeto direto. Perder o quê? Ganhar o quê? Há duas formas de você conceber a perda. A primeira em sentido absoluto, quando você perde e ninguém mais acha, portanto, o objeto que antes era do seu domínio, hoje não está sob o domínio de ninguém, absolutamente perdido. E a perda relativa, isto é, eu perdi para outro. Perda no sentido de não ter mais o domínio sobre aquela coisa, mas outro tem. Então, quando eu me perco, em sentido absoluto, significa que ninguém é dono de mim. Ninguém me possui, nem eu. Portanto, eu estou perdido e ninguém se apropriou da minha capacidade de entender e de querer. Não é nesse sentido que Jesus diz perda. Tanto é que a terceira parte da frase é: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, tome a sua cruz. E qual é a terceira parte? Siga-me. Portanto, se eu perco em absoluto esse relógio e ninguém o encontra, a perda é absoluta. Porque eu não sou mais proprietário dele, dono dele. Eu não tenho mais domínio sobre ele e ninguém tem. Mas quando eu pego este relógio e digo, perdi o domínio, mas eu entreguei a outro, é nesse sentido. Perder a sua vida significa entregá-la a Cristo. Eu não mais me possuo. Eu sou propriedade do Senhor. Eu proponho à equipe de música, não sei se vocês sabem essa música, A Minha Vida é do Mestre. Cante na hora da comunhão, por favor. Na hora da comunhão. A minha vida é do Mestre. Pois bem, é linda essa música. Minha família é do Senhor. Está consagrada a Ele. Meus sonhos, meus projetos pertencem a Ele. Eu perdi, ou seja, o domínio, porque eu não podia ter. No dia em que eu for o dono absoluto da minha vontade, da minha casa, da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus negócios, isso é extremamente perigoso. Eu ganharei tudo, porque sou dono de tudo, mas vou perder. Vou perder a minha alma, porque atravessarei a aventura minha aqui na terra, sem que o Senhor seja o dominador, o soberano, aquele que rege, aquele que conduz, aquele a quem toda a minha existência está consagrada ou deve ser consagrada. Vejamos o que Santo Agostinho diz de forma muito bonita sobre essa frase de Jesus: quem tiver sacrificado sua vida por minha causa vai recobrá-la, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Com a palavra, o grande doutor da igreja, Sermão 344, parágrafo 6. Aspas. Quem encontrou, perderá. Quem perdeu, encontrará. Para perder, é preciso primeiro ter encontrado. E uma vez perdido, se encontrará novamente. São dois achados e apenas uma perda no meio. Ninguém pode perder a sua vida para Cristo se não a teve primeiro. E ninguém pode encontrar sua vida em Cristo se antes não a tiver perdido. Portanto, tenta encontrar para perder e perder para encontrar. Qual é o caminho para encontrá-lo primeiro, para tê-la e depois perdê-la? Quando pensas que és mortal, quando pensas naquele que te criou e te deu tua alma com seu espírito, quando refletes que a deves a quem a te deu, que deves devolvê-la a ele, que a confiou a ti, que ela deve ser protegida por aquele que a criou,
então encontraste a tua vida, encontraste-a na fé. No parágrafo seguinte do mesmo sermão, o grande doutor acrescenta, e acho que isso é um enriquecimento muito grande para nós, aspas: antes de crer, estavas perdido. Agora, encontraste tua vida? De fato, sem fé estavas morto. Ressuscitaste na fé. Tu és como aquele de quem se pode dizer: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, disse o pai, na parábola do filho pródigo ao filho mais velho, que não queria entrar para a festa que estava sendo feita em comemoração pelo retorno do seu irmão mais novo, que havia se desviado. Encontraste tua vida na fé, na verdade. Se ressuscitaste da morte, da incredulidade. Isso significa ter encontrado a vida. Agora, perde-a e serás como a semente. Olha a imagem bonita da semente. De fato, até o agricultor, debulhando e ventilando, encontra trigo. Ao semeá-lo, ele o perde novamente. O que se perdeu na semeadura será encontrado na eira. O que se encontra na colheita se perde na semeadura. Portanto, quem encontrar sua vida, a perderá. Agora uma pergunta, duas de Nosso Senhor, no mesmo Evangelho: que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Eu dou um exemplo bem prático. Normalmente a gente pensa que essa frase de Jesus se refere a conquistas materiais, a ganhos, a posses, a ter dinheiro para comprar tudo. Ninguém na face da terra tem isso. Não há bilionário do mundo que tenha dinheiro suficiente para comprar 5 continentes, todas as propriedades. Não, Jesus não quer dizer isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Sabem quando é que nós ganhamos o mundo inteiro? Quando, pela nossa birra, errados, duros de coração, não aceitamos conselho, admoestação, advertência, nos recusamos a ceder, a reconhecer que somos pecadores. Pronto, ganhamos. Numa discussão, a pessoa mostra com todas as clarezas, com todas as letras: você está errado, você pecou, você ofendeu, você magoou, você cometeu qualquer desatino ou está cometendo. Saia dessa vida, arrependa-se, peça perdão. Não peço, não reconheço, etc. Ganhou. Nessa discussão ele ganhou, porque ele não cede. A dureza de coração, a incapacidade de reconhecer o seu erro, o seu pecado, de voltar atrás, de humilhar-se diante de Deus, faz com que você seja um vencedor. Vence qualquer pessoa que lhe aconselha, qualquer advertência de Deus, qualquer sinal de Deus. Na primeira leitura, nós escutamos isso de forma tão bonita. Olha, graças às suas leis e seus mandamentos, guarda, que hoje te prescrevo para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. A observância do mandamento significa: eu me dobro diante dessa norma que está acima de mim. O contrário é uma vitória minha. Quando eu obedeço a Deus, Ele ganha, eu perco. Ele é o Senhor, eu o servo. Ele é o soberano, eu sou o vassalo. O contrário, quando eu ganho de Deus, quando Ele me propõe e eu não aceito, quando Ele me adverte e eu não cedo, quando Ele me mostra o caminho e eu não aceito, assim eu vou ganhando. Nós temos a possibilidade até de ganhar de Deus, nesse sentido, dureza de coração. Agora você entende a frase de Jesus: que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Dentro do nosso coração temos o poder de ganhar de todo mundo. Por mais sábio, por mais culto, por mais santo, por mais piedoso que seja alguém, que seja piedosa que seja alguém, nós podemos nos endurecer diante dela. Não há bispo, não há homilia, não há retiro, não há livro, não há Bíblia, não há ninguém que me faça retroceder. Pronto, esse é o vitorioso para o mundo. Ganhou! Ninguém consegue dobrá-lo. Por outro lado, um sério candidato às profundas dos infernos. Tu com tua medalha de ouro, de prata e de bronze pela conquista, no pódio do teu orgulho. Ah, tu não sabes o que te aguarda. Para concluir, Jesus, na última frase do Evangelho de hoje, diz:
O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. É a primeira vez que a palavra recompensa aparece nos evangelhos, nos lábios de Jesus. Santo Agostinho, e com isso eu concluo essa homilia, diz uma coisa muito interessante. Há 4 tipos de recompensa. No comentário ao Salmo 118, capítulo 7, parágrafo 1, ele diz: existem 4 tipos de retribuições. Ou se retribui o mal com o mal, como Deus há de retribuir com o fogo eterno aos ímpios. Ou o bem com o bem, como Deus retribuirá os justos com o reino eterno. Ou com o bem pelo mal, como Cristo justifica o ímpio pela graça. Ou com o mal pelo bem, como Judas e os judeus, que por malícia perseguiram a Cristo. Destas 4 espécies de retribuições, as 2 primeiras pertencem à justiça, de sorte que se retribui o mal com o mal e o bem com o bem. A terceira pertence à misericórdia, ou seja, que se retribua o mal com o bem. A quarta, a Deus não pertence, pois a ninguém ele retribui o bem com o mal. A que coloquei em terceiro lugar, diz Santo Agostinho, é necessária precedentemente, ou seja, nesta vida. Se Deus não retribuísse o mal com o bem, de alguma forma, haveria alguém que retribuísse. De forma alguma, haveria quem retribuísse o bem com o bem. Nós caminhamos para a retribuição. 2 de justiça, ou o céu ou o inferno. O inferno é retribuir o mal com o mal, mas o mal em absoluto não vem de Deus, como vontade, mas como permissão. Ou seja, o que o homem semeia, isso ele colherá. Se alguém for para o inferno, ou lá está, é porque mereceu, fez por onde, e Deus permitiu. Mal com mal. Absolutamente, o mal não pode vir de Deus, como vontade dele, mas como permissão dele. O inferno somos nós que construímos. Já o céu, retribuir o bem com o bem, o que o homem semeia, isso ele colherá. É não de justiça, mas de misericórdia. Porque Deus, em tudo aquilo que Ele faz, é rico em misericórdia. Que Santa Clara, grande amiga de São Francisco de Assis, dama da pobreza no céu, interceda por nós e nos obtenha a graça de compreendermos que, a exemplo dela e do seu esmulambado, esfarrapado, grande amigo Francisco de Assis, possamos compreender e viver esta vida como perda, como derrota, mas uma perda não em absoluto, mas em relativo para Cristo. Sacrifico a minha vida para o Senhor. Abdico da minha vontade em prol da vontade do meu Senhor. Santa Clara, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.